E aí, será que em tempos de tanto egocentrismo, nós conseguimos equilibrar com um pouco de reciprocidade? Tatiana, conta para nós, porque essa é uma questão profunda. Sim, é sim, Lívia, porque reciprocidade é um tempero fundamental para as relações. Pensa em um tempero, assim, que traz aquele aconchego, aquele gosto confortável, é muito importante mesmo. Agora, nesses tempos, né, a gente Aham. pode estar falando de um tempero mais escasso, isso é verdade. Eu acho que a gente está podendo perceber que a contemporaneidade, né, essa vida tão apressada, todo mundo em um ritmo de viver tão difícil, que exige tanto, uma vida mais pautada em resultado, uma vida mais pautada em ser muito bom em tudo, acaba que dificulta um olhar mais empático e que considere mais o outro. E a reciprocidade tem muito a ver com isso, né, como eu consigo me colocar no mundo e nas relações atenta ao que eu provoco. E nessa busca por só eu, o que eu quero, o meu prazer, a intolerância, pode ficar muito difícil de eu perceber, não é nem só o não se importar, de eu perceber o que eu provoco no outro. Então a reciprocidade, a relação recíproca, ela vai ficando mais rara, mais escassa mesmo, o terreno vai ficando mais árido. Tati, e olhando para esse mundo hoje, né, um termo que os antigos gostavam de usar, ensimesmado. Eu fico percebendo como as pessoas estão ensimesmadas, cheias de si mesmas. Eh, Aí fica mais difícil a reciprocidade. E você acha que isso tem a ver com as mídias digitais, a ampliação das mídias digitais? Sem culpabilizar, né, porque isso é um assunto muito complexo, mas eu acho que é impossível a gente não pensar que influencia sim, Uhum. porque as redes sociais, as mídias, a internet por si só, com tudo que tem de bom, ela afeta diretamente a nossa maneira de se relacionar com o outro, né, Lívia. Então, para a gente pensar, por exemplo, uma conversa de WhatsApp ou uma conversa em um aplicativo, né, qualquer tipo de aplicativo de rede social, não tem necessariamente um começo, meio e fim, né. Você está ali, você conversa, você quer parar, você só some, né. Uhum. Ficou mais fácil de se desligar sem aquela etapa que talvez se fosse o gente com gente, não fosse gente com tela, nem que por trás da tela tem outra pessoa, a demanda que isso exige, né. Penso tanto que antes era mais difícil, mais sofrido terminar um relacionamento. Uhum. Precisava de se encontrar, de justificar, a angústia que isso envolvia antes, né. Não que isso não aconteça ainda, Aham. né, acontece. Mas hoje em dia é tão mais normalizado terminar um relacionamento pelo WhatsApp, Sim, né, por uma é mensagem. verdade. Então isso cria uma outra maneira de comunicação. E quando isso acontece uma, 2, 3, muitas vezes, isso vai entrando numa nova maneira de existir. Então, com certeza, essa pressa, essa talvez facilidade, isso faz com que eu entre menos em contato, eu não tenha tanto contato com o que que o meu jeito provoca no outro. E quando eu me desligo disso, dessa responsabilidade, dessa consequência, fica mais difícil de eu construir uma relação com reciprocidade, que a reciprocidade tem a ver com uma troca, não uma troca na balança que é igualzinho, né. Pode ser uma troca que uma hora eu dou mais, o outro dá mais, e tem hora que eu dou menos, uma hora eu posso não ter nada para dar, mas de alguma maneira existe uma ligação que eu sinto que o outro tem um olhar que se preocupa e talvez tenha um desejo, um compromisso de estabelecer essa troca. Então, seria seguro nós dizermos que a reciprocidade, talvez, ela fosse uma forte alavanca para a autorresponsabilidade? Ah, com certeza, com certeza.
Eu gosto sempre de trazer, né, Lívia, como nós somos seres que vamos crescendo e nos transformando, trazer para como isso vem desde que somos pequenininhos, né. Pensa, por exemplo, na troca da mãe com um bebê. A mãe ou o adulto cuidador, né, que aqui eu estou nomeando como mãe, mas é quem tem aquela disponibilidade afetiva para estar com o bebê. No sentido de tempo, de doação, né, de entrega, de cuidado. Essa pessoa, quando o bebê é muito pequenininho, ela tem que se dispor a literalmente dar, né, é uma atenção, é uma demanda muito grande. Quando o bebê vai crescendo ali muito pequenininho ainda, que ele se conecta e que ele começa a ter uma percepção de primeiro de necessidade, mas depois de que aquela pessoa também dá um certo prazer, né, ou que aquela pessoa alivia um sofrimento, ele cria uma ligação que de alguma maneira ele também quer se fazer presente na mente daquela pessoa. Então ele retribui, né. Como é que ele vai retribuir? Ele retribui às vezes com um sorriso, ele retribui, demonstrando como para ele aquela presença é uma presença que alegra, ele retribui, não querendo ficar com outras pessoas e só com aquela, Jogando beijinho. jogando beijinho, né. Então essa troca a gente vai aprendendo que faz sentido desde muito pequenos. Depois quando o bebê vai crescendo ele começa a se preocupar mais, uma preocupação claro que a gente está falando de uma preocupação primitiva, né, uma preocupação no Hum. sentido de um olhar que considera o outro. Ele começa a se preocupar se a mãe ou esse adulto cuidador está muito cansado, o que que ele pode fazer para isso, e é muito lindo esse movimento, né, quando a criança começa a estabelecer uma relação que ela sente, ela percebe que o que ela faz tem muita influência no outro. Então se eu influencio o outro e se eu sou impactada pelo outro, isso já é um início de uma relação recíproca, né, que é uma as 2 partes são afetadas. Então é um movimento que faz com que eu tome mais cuidado, e aí isso tem a ver com a responsabilidade, né, com a responsabilidade do que eu provoco no outro. E, você falando sobre responsabilidade, ainda me ocorre aqui a questão do respeito, né, porque é toda uma construção, se a gente parar para analisar um mosaico, né, onde cada pecinha entra aí a autorresponsabilidade, a empatia, o respeito, a reciprocidade que vai se formando. E qual que seria o segredo então, para em tempos de mídias digitais, a gente não estabelecer essas relações líquidas como o Bauman fala, né, relações mais concretas e pautadas no respeito e na reciprocidade? Eu acho, Lívia, infelizmente eu não tenho a resposta para pra isso, eu também não sei o segredo, mas eu acho que o caminho é a gente ter a coragem, né, de perceber e de assumir o nosso desejo mais profundo de relações verdadeiras. E quando falamos de relações verdadeiras, não estamos falando de relações idealizadas e perfeitas, mas relações em que cabe um tanto de coisa, né. Na relação que não é perfeita, é a relação possível, cabe o bom e o ruim, cabe o prazer e o desprazer, cabe a alegria e a decepção. Então eu vou me moldando dentro do possível, tolerando também o ruim, porque a relação virtual, ela é uma relação que provoca uma asepsia dos afetos, vai ficando ali só o bom, Uhum. né. Se eu não gosto do que uma pessoa fez, se eu não quero ver a pessoa, eu bloqueio. É, Né, ou eu não estou com paciência para conversar com a pessoa, eu mando uma figurinha, a figurinha resolve tanta coisa, né, e simples pronto, assim, né. fica por aí, né. Quando eu vou entrar em um relacionamento, nesses aplicativos de relacionamento, que eu acho que até tem uma utilidade, eu acho que é um caminho também muito importante e interessante, eu vou fazendo escolhas como se eu estivesse escolhendo um hotel. Né, e eu vou filtrando essas Cardápio, coisas, né. um cardápio, eu vou filtrando os interesses. É interessante? Sim, é interessante, mas o que que eu busco, Se eu vou fazendo essa asepsia, como eu falei, e eu busco só o igual, às vezes eu
perco a oportunidade de estabelecer uma relação de fato mais verdadeira. Porque o igual, o muito parecido, o que passa por esse tanto de filtro, também não garante que vai ser bom. Então a relação é uma relação viva. A Uhum. relação ela é construída, ela demanda negociação, ela demanda tolerância, ela demanda a gente reconhecer o bom, ela demanda a gente, suportar o ruim também. Então nesse movimento que tem um tanto de coisa boa, né, que é esse movimento social, que aproxima também as pessoas, que estabelece um contato, a gente manda foto com quem tá a gente troca foto com quem está lá no outro lugar, né, outro lado do mundo, isso é muito interessante, mas ela às vezes vai trazendo tudo para uma superficialidade. E aí na superficialidade, pode chegar uma hora que eu vejo que eu fico no vazio, Uhum. né, existe um vazio existencial que a gente nunca vai dar conta, porque tem um monte de coisa que a gente não consegue acessar talvez, e não existe uma felicidade plena, mas as relações vazias, elas são mais frágeis, e aí eu começo a viver sempre com essa ameaça de estar sozinho, porque de fato eu não tenho alguém ali que fala: "Não, isso aqui vale a pena eu investir". E aí, acaba vindo, né, o "E foram felizes para sempre", Sim. que é algo que nós crescemos ouvindo, né, principalmente as mulheres, e aí as mulheres vão chegando num momento onde, se elas não encontram esse parceiro, o príncipe encantado, né, o Prince Charming ali, elas vão se frustrando e vão entrando em um desespero, e ao mesmo tempo, acabam pegando, aceitando qualquer situação ou qualquer relação para não passar da idade. Como olhar para isso também com um respeito e a busca dessa reciprocidade para não aceitar qualquer coisa a qualquer custo? Lívia, eh, a gente está falando de relações, mas eu acho que esse olhar que você traz para as mulheres, né, ele é muito delicado, porque nós estamos falando de uma construção histórica e cultural que a mulher ela é colocada numa prateleira, né, a mulher tem que ser escolhida. Objetificada, né? Então, se ela não é escolhida, é como se ela não fosse boa o suficiente. Aham. E como isso permeia não só o olhar de quem vai escolher a mulher, mas permeia as mulheres também. Então, isso é diferente de troca, isso é diferente de reciprocidade, né, porque aí a mulher se coloca em um lugar que ela tem que oferecer muito para ela merecer ser escolhida. Então é um olhar muito cruel, né, que Duro. dificulta muito, muito duro. Então a mulher nesse mundo hoje tão líquido como você falou, ela fica numa posição muito confusa, porque a gente está aprendendo a se reconhecer mais com os nossos valores, os nossos direitos, não é pautado numa igualdade, mas pautada no respeito pelas diferenças, e aí a mulher vai se sentindo mais livre, mais capaz, vai acessando outros territórios, mas ao mesmo tempo, fica esse olhar que condena muito a mulher que não é escolhida. Hã. E nessa pressa, nesse jeito de viver mais descartável, né, com menos compromisso, a gente está falando de movimentos que estão dificultando realmente o enlace, dificultando o compromisso. Então é uma questão muito complexa, né, muito contemporânea e que não se resume só a às redes sociais, com certeza, mas acho que você está trazendo um retrato de uma realidade para muitas mulheres. É, e eu acho que a gente vai precisar fazer um específico para isso, Tati, Sim. porque tem muito pano de fundo. Que mensagem você quer deixar para a gente poder encerrar? Eu acho que é sempre bom, Liga, a gente pensar que as relações, as relações recíprocas, elas são relações que demandam também muito da gente, né, a gente, como eu falei, a gente não está falando de perfeição, mas são relações que a gente talvez, sente que faz mais
sentido continuar lutando por elas. Porque essa ideia, talvez, assim, de reciprocidade, de respeito, talvez ela embote uma fantasia de perfeição. E eu acho que é muito importante a gente pensar isso, a psicanálise ensina muito, né, que somos seres contraditórios, somos seres ambivalentes. Então buscar uma reciprocidade na relação, pode ter a ver com buscar uma confiança na relação. Isso já é um grande ganho da reciprocidade, porque aí eu sei que eu tenho alguém ali que faz sentido e que sustenta talvez a minha imperfeição. Isso é confortável, isso é bom de sentir. Agradeço a Tati, agradeço a vocês e convido cada um, se vocês tiverem questões sobre isso, uma história para contar para nós, né, coloque aqui, escreva, mande para nós que nós teremos o maior prazer e alegria em trazer para vocês. Isso mesmo, obrigada pessoal, até a próxima. Até.